Boa tarde, gente. Eu me chamo Lico Magalhães, guitarrista, produtor musical, multi-instrumentista, que eu toco vários instrumentos, né? E vim aqui para falar um pouco da minha trajetória musical. Sou filho de um homem muito conhecido nessa cidade. Meu pai, ele é do interior do estado do Amazonas e algumas vezes ele dizia que tomava umas cachaças e dizia que ele era de fora, tinha o sangue azul, mas na verdade ele nasceu em Carauari, no estado do Amazonas, e veio bem pequeno para Manaus, mas ele é natural de Carauari. Sou filho de um homem muito conhecido nessa cidade chamado Magalhães, para os íntimos, Magalhães da guitarra. E é isso. A veia musical dele, como é que partiu a veia musical do meu pai, foi que ele ele me contou que chegou na cidade um circo, em que esse circo tinha um palhaço que tocava cavaquinho em uma parte do show, e ele ficou encantado. O primeiro instrumento dele foi o cavaquinho. Depois ele passou por guitarra, bandolim, cavaquinho mesmo, violão, contrabaixo, que ele tinha uma banda chamada Blue Star, e ele era o baixista dessa banda. E com o passar do tempo, o guitarrista deu problema na banda e ele saiu do baixo e foi aventurar na guitarra e virou o Magalhães da guitarra. Bom, na época, nessa época existia umas bandas de rock, na época, o Renato e seus Blue Caps. Ele tinha uma veia musical, gostavam que o Renato também era baixista. O Renato cantava e tocava contrabaixo. Então ele já tinha essa admiração pelo instrumento e pelas músicas do Renato. Não te esquecerei, meu eterno amor. Eram os rocks da época. O papai teve uma veia musical muito grande, porque ele começou tocando cavaquinho, então o cavaquinho, por ser um instrumento limitado de corda, de número de cordas,
ele tocava mais era choro no cavaquinho, que é uma das coisas que existe. Você pode, sim, fazer outras coisas no cavaquinho, tipo meu amigo, eu quero mandar um abraço para ele, Nonato do Cavaquinho, que é um super amigo que eu tenho, que levou o papai para gravar o primeiro disco. E o cavaquinho, ele pode ser tocado chorinho, mas o Nonato do Cavaquinho toca o beiradão no cavaquinho dele. Bom, papai se separou da minha mãe, e que também é cantora, minha mãe, se separou da minha mãe e foi morar em Rondônia. E pela dificuldade musical que existia em Rondônia, o meu pai montou uma banda lá, chamada Prisma, Grupo Prisma Musical. E não tinha praticamente músico, né? E na época eu estava com 16 anos, ele me chamou para me tocar contrabaixo na banda dele e eu fui. Lá ele já conhecia o Nonato do Cavaquinho. E a gente frequentava aos domingos a casa do Nonato, coisa e tal. E o Nonato, como tinha ganho recentemente um disco de ouro com a música Lacúmbia Exportação, ele disse: Magalhães, tu tens algumas músicas para te gravar? Eu posso falar de ti na gravadora. Papai disse: rapaz, eu tenho umas composições. Então eu vou viajar para Belém e vou falar de ti. E viajou, e quando chegou foi com a notícia: Magalhães, é o seguinte, o pessoal quer te conhecer para te gravar o primeiro disco, né? E o papai deixou a banda na minha responsabilidade e viajou para Belém com o Nonato. E gravou esse disco, esse primeiro disco, Lambada do Magá. Vem Embalar Comigo, na verdade, é o nome do disco. Gravou na gravação com os músicos da época, os músicos que eram os top da época: Sagica, baterista, Manel Cordeiro, tecladista, Neca, baixista, Suelene e Nicinha, vocal, Joba, os vocais também, saudoso Barata, que Deus o tenha. Então esse foi o mesmo time que gravou o Arilou, gravava com os artistas, e o papai fez parte desse grande time aí. Maravilha. Cara, que história, né? Essa geração marcou, porque eles foram a primeira geração que gravou disco aqui, né, no Amazonas. Foi. Como não tinha estúdios aqui em Manaus, eles tinham que sair. Tinha que sair para gravar em Belém. Essa que é a saga desses trabalhadores músicos. Né? Verdade. Pô, muito legal conhecer a história do teu pai. Pode falar um pouco como foi essa circunstância do teu pai ter ido tocar em outros países vizinhos aqui, Colômbia, Venezuela? O papai, ele viajou bastante. Teve um tempo que ele viajou, viajou com a Felicidade Suzy, que até hoje a Felicidade Suzy, ela é embaixadora do Amazonas. Fora representa aqui, e o papai viajou na época com ela. Tony Medeiros era o cantor e a Suzy
e era cantora só para cantar essas coisas amazônicas, porque o pessoal dá o maior valor. Mas tem uma parte curiosa dessa viagem, não essa, mas outra viagem, que o meu pai, ainda morando em Rondônia, conheceu um cara super rico, lá chamado Posidônio. Esse cara era dono de uma linha de táxi aéreo. Tinha 33 aviões na época. E levou o papai uma certa vez, levou o papai, só tomava uísque, levou o papai para fazer um show. E o papai foi para esse show sem saber aonde ele ia. Só que era algum sítio, alguma coisa normal. Quando chegou lá, viu aquela luxúria toda, ficou abismado e todo mundo se perguntando quem era, o que era, como era. E depois o Posidônio disse para ele que ele estava na casa do Pablo Escobar. Ficou assim meio complicado, ele não acreditou na hora, né? Porque fronteira com a Colômbia, e começou as festas lá e começou a tocar o beiradão. E nessas horas aí tem que tocar até agradar o homem, até o homem encher o bucho dele de cachaça. Aí papai tocou. E Caramba, que coisa, me contou essa história que conheceu pessoalmente o Pablo Escobar. Cara, porque realmente foi no mesmo período, realmente, sempre que estava acontecendo tudo aquilo lá na Colômbia. Isso. Foi interessante. Eu acho que a Amazônia está muito conectada com esses países no período. Né? O Pará e o Amapá são mais conectados com o Cainé, com o Paramaribo. O Amazonas já é mais conectado com a Colômbia, com o Peru, Isso. um pouco com a Venezuela. Então acho que essas influências estão aí, né? Um pouco rondando o Brasil, né? Porque a gente tem essa convivência com o nosso. Eu sou de uma família de músicos. Meu pai tinha uma banda chamada Som Imaginário. Essa banda foi muito cogitada na época. E a minha mãe era cantora. E meu pai, como eu falei há pouco, ele saiu do baixo e já estava na guitarra. Então essa banda era uma banda baile aqui em Manaus, que fazia de tudo um pouco, do rock, da discoteca na época. E a minha veia musical, eu posso dizer que foi por intermédio, claro, que do meu pai e da minha mãe, né? Mas tinha muitos músicos lá em casa. Teixeira de Manaus, não saía lá de casa. Toinho e seus animais. Teixeira de Manaus, quem eu posso relatar? Beto, Bluebird, uma série de músicos que a André do Amazonas frequentavam lá em casa. É o Chibé da Iô! Na verdade, eu tenho um irmão chamado Netinho do Cavaquinho.
ele era o xodó de todo mundo, por ele ser pequeno e ter uma velocidade estrondosa no cavaquinho até hoje. Então, eu era cantor. Eu chegava nos programas e cantava. E o meu irmão tocava. Então, ficou conhecido como o netinho do cavaquinho. Aí virou, mexeu, eu como cantor, fui. Aí comecei a me interessar por um instrumento. Na época, violão mesmo, para me acompanhar, né? Porque eu cantava. Aí com o tempo eu comecei, ele precisou do baixista para Rondônia, e eu já fui, isso com 16 anos, eu fui começando a me aprimorar no baixo, e depois pegando um pouco, a guitarra tem um pouco a ver com o violão, e fui pegando os acordes, e até hoje eu sou produtor, baixista da banda Impacto. Eu sou guitarrista do Beiradão, mas eu, com produção musical, eu sou baixista da banda Impacto, entendeu? E aí virou, depois que meu pai faleceu, eu peguei o acervo dele e comecei a ouvir e disse, poxa, não tem ninguém com esse segmento, dando à frente esse segmento. E comecei a executar, né? Porque não são tão fáceis, as músicas do papai são bem complexas, algumas. E eu comecei a executar algumas músicas, e o Rosivaldo Cordeiro fez um álbum em que ele gravou 5 músicas do Oséias, 5 músicas do Magalhães e 5 músicas do André do Amazonas. Então fez um álbum com 15 músicas. Nessas 15 músicas, quando na Europa ele me ligou, Lico, eu tenho permissão e tal. Eu digo, claro, pô. Ele gravou as músicas, e quando ele veio a Manaus, ele disse, você tá a fim de participar do projeto que a gente vai se apresentar, coisa e tal, e tu toca alguma música do teu pai. Falei, tudo bem. E a gente fez esse show no teatro, e ele pode se dizer que foi um dos meus incentivadores a dar esse salto de partida para a guitarrada novamente, assim, porque até então estava no canto da sala os discos do meu pai, no esquecimento. E que, por exemplo, quem eu sei aqui em Manaus, assim, filho de quem foi, né, o Magalhães da guitarra, eu acho que eu sou o único representante guitarrista aqui na região, assim, de um filho de uma pessoa que foi o Magalhães da guitarra. Não conheço o filho do Oséias, já me falaram que ele toca também. Eu queria até conhecê-lo, mas não conheço. Do meu lado compositor, eu tenho várias músicas, por exemplo, os discos da banda Impacto, nós temos 3 discos na banda Impacto. As músicas, a maioria das músicas são composições minhas, que não tem nada a ver com Beiradão. São músicas axé music, porque nós somos uma banda de axé music. Na verdade, a gente tinha uma banda de show que toca de tudo. Mas a minha formação foi mais pro lado do axé, e eu tenho composições de axé. Como tenho composições de guitarra, já pro lado do Beiradão,
como tenho composições de brega, eu tenho vários tipos de composições. É engraçado, o beiradão, eu já falei isso em outras entrevistas, mas eu vou dizer de novo, o beiradão, ele é uma coisa muito complexa. Tem algumas pessoas que veem o beiradão de uma forma negativa. Acha que, poxa, existe MPB, existe country, existe rock, existe vários segmentos. Mas o beiradão, você dizer que o beiradão não tem o seu espaço musical, você está de brincadeira, porque o beiradão praticamente ele é formado de duas notas ou 3 notas, quando tem algumas composições que são variadas as notas, mas você tem, é tipo uma história. Eu vou contar uma história e tu me dá esse sax e eu conto uma história com esse sax. Eu tenho que criar essa história. Eu tenho 3 minutos, 3 e 20 minutos, que é mais ou menos a duração de um beiradão, dos tempos antigos até agora. Eu tenho que contar essa história durante esses 3 minutos e sem gaguejar e sem ficar repetindo a mesma coisa. Então o beiradão, para quem acha que ele é fácil, ele não é tão fácil assim não. Até porque cada beiradão, cada música, cada disco contém 12 músicas. Então são 12 histórias diferentes de um artista, né? Imagina o horror de música de beiradão que existe. Todo mundo tem uma temática para contar, uma forma de tocar. Então, eu acho que o beiradão é uma coisa plausível. O beiradão aqui em Manaus, nós não temos ainda uma casa específica como existe em Belém do Pará. E tem no Belém do Pará tem uns locais lá onde quem vai frequentar já sabe que vai ouvir do brega ao beiradão. Não vai para lá para ouvir Red Hot Chili Peppers, nada disso. Vai ouvir o beiradão. E essas casas lá são todas lotadas. Coisas que deveriam acontecer aqui na nossa cidade e tá faltando algum empreendedor desse aí levantar a onda do beiradão e com certeza vai ter muitos frutos para todos nós, porque eu não sou o Lico Magalhães só. Temos a Dail Mesquita, temos o meu amigo que eu amo de paixão, Nego Lino da guitarra, Ivan da guitarra, temos outras pessoas Chiquinho Davi, temos nosso amigo Valério do sax, tem muita gente que faz um beiradão da melhor qualidade aqui nessa cidade, sem dever nada a ninguém. A música é a minha vida praticamente. Eu tenho alguns problemas com a música, que eu gosto das coisas bem feitas, assim. Por exemplo, quando eu estou num shows por aí que alguém me chama para tocar, eu praticamente não toco as minhas músicas, porque eu tenho certeza que eu não ensaiei com os rapazes e não vai sair da melhor qualidade. Então eu prefiro tocar as coisas mais conhecidas. Aí, assim, por exemplo, um lance musical que eu tenho, por exemplo, eu gravo uma música aqui e à noite eu não consigo nem dormir direito, com aquela música martelando a minha cabeça. Um negócio assim meio místico mesmo assim. Falar em místico, eu vou tocar uma música do meu pai, chamada Xangô, em que essa música já foi gravada fora do país e ela é uma coisa assim mística. Nessa versão que foi gravada fora do país, o único artista que entrou do Brasil foi o Pinduca e o Magalhães da guitarra. E eu vou apresentar daqui um pedaço para vocês aí. Xangô. Xangoeta, Xangoeta, candombleteiro, chegou, candombleteiro, chegou, xangobleteiro, Xangoeta, jararaê, jararaê.
Candomblé terreiro, Xangô chegou, candomblé terreiro, Xangô chegou, candomblé terreiro, Xangô chegou, Xangô eita.